estamos de volta com o programa Conectado e agora a gente vai bater um papo com o Beto Muniz. Beto Muniz é desenvolvedor front-end há 6 anos e há 3 anos você está trabalhando remotamente para uma empresa nos Estados Unidos, Beto. Exatamente. Muito obrigado pela sua presença no programa. Explica para mim como é que é isso, trabalhar remotamente há 3 anos. Você já foi lá na empresa, o pessoal te conhece pessoalmente, como é que foi? Bom, uma das vantagens sobre essa empresa específica, né, é que ela é 100% remota. Então, ela, em tese, ela não tem sede. Então, não tem nem como ir, Caramba, entendeu? que legal. Então, não existe uma sede da empresa? Não. E são quantos funcionários hoje? Atualmente, ela tem, como de desenvolvedores, ela tem cerca de 2.000. E além de designers, isso oficialmente, né, a gente tem um canal de comunicação que a gente consegue computar, quem está de fora da parte burocrática, né, da empresa, consegue computar, a gente consegue ver lá 2.000 desenvolvedores, mas tem mais que não estão nesses canais, tem também a parte de venda e tem a parte jurídica, contábil, tudo remoto. Olha que interessante, uma empresa com mais de 2.000 funcionários que não tem sede, todo mundo trabalha remotamente. Exato. Como é que é essa experiência? Bom, cara, a experiência em si, né, nesse caso eu já vim um pouco preparado, né, para ela, mas em termos de, até inclusive das minhas experiências passadas, foi uma coisa totalmente real de trabalho remoto, entendeu? Porque quando nas outras empresas que eu comecei a trabalhar, né, inclusive é uma ideia muito interessante você começar, por exemplo, como freelancer, partir dessa ideia de freelancer para uma empresa que ofereça, né, trabalho remoto como benefício ou como parte mesmo do modelo de negócio dela, porque atualmente, inclusive, trabalho remoto não necessariamente é um benefício, né, é um modelo de negócio mesmo para algumas empresas. E aí eu fui vendo como era a cultura de trabalho remoto e tudo mais, aí eu cheguei nela. Até então eu achava que cultura de trabalho remoto era uma coisa bacana, assim, no aspecto de podia trabalhar de casa, enfim, de onde quiser, né? Você trabalha em casa, trabalha de bermuda, sim, trabalha... mas não necessariamente era uma realidade. Muita gente vende esse sonho, né? Que é uma coisa super especial, que você pode trabalhar, sei lá, sentado na beira da praia, é uma coisa assim. Mas não necessariamente toda empresa tem os processos para te proporcionar isso. Se a empresa tiver os processos, se a empresa tiver todo o conceito, né, que chama Remote First implementado dentro dela, com certeza vai ser uma coisa, como se diz, real isso. Você realmente vai poder trabalhar remoto, de onde você quiser e tal, mas os processos da empresa têm que ser bem implementados para isso acontecer. Tanto para a empresa funcionar, né, como para o profissional conseguir ser produtivo, enfim. Mas, Beto, com certeza muitos empresários, empreendedores que estão assistindo a gente agora, devem estar pensando, mas como é que eu vou controlar, como é que eu vou acompanhar, como é que eu vou ter certeza de que a minha produtividade vai atingir as metas? Qual é a vantagem para o empregador, para a empresa, fazer trabalho remoto? Sim, olha, para a empresa, as vantagens, bom, tem uma série, não sei se vou conseguir lembrar todas, mas tem uma série de benefícios. Um benefício, por exemplo, uma coisa que é bom salientar, né? Nem toda empresa precisa de trabalho remoto, mas tem empresas, no caso a minha, por exemplo, que ela é global, né? Ela atua em mais de 30 países. É interessante ela ter recursos de onde ela puder ter para oferecer o melhor nesse aspecto, mas tem empresas que não precisam disso, então não necessariamente é o modelo ideal para todas as empresas, claro, né? Mas seguindo para um modelo ideal, a gente tem, por exemplo, um empreendedor, uma vantagem que ele vai ter, por exemplo, vai ter uma economia, né? Por exemplo, ele não precisa ter o ponto, a gente remove, né, a ideia dos P's lá, a gente remove o ponto, ele não precisa necessariamente ter um ponto. Ele não precisa ter uma sede, ele não precisa ter custo com aluguel, não precisa ter custo tão grande com energia, de repente ele pode ter uma sala menor num coworking, por exemplo. Exato, não precisa, por exemplo, ter custos, porque geralmente o modelo de regime de trabalho remoto é PJ, né, pessoa jurídica, então não necessariamente ele vai precisar ter... Uma folha. Exatamente. Né? Todas aquelas exigências da CLT, das leis trabalhistas, tributação e etc. Exato, ele vai poder eliminar isso tudo. Uma coisa muito legal também, né, que a gente tem no trabalho remoto é que a gente tem um problema urbano hoje, né, que, sei lá, não necessariamente por causa só do trânsito, mas o trânsito atrapalha. Porém, vamos supor se você tem uma empresa que precisa funcionar hoje, mas aí um terceiro, né, entra em greve e atrapalha o seu pessoal, né, os seus funcionários a estarem na empresa. Se a sua empresa tiver um processo mínimo
remoto implementado, você vai conseguir fazer com que todos funcionem naquele dia, das casas deles, né, ou de onde eles estiverem, totalmente, em plenitude. Então, não necessariamente a empresa vai precisar de fechar ou parar por causa disso, entendeu? É uma vantagem também. Outra vantagem, retenção. Você oferecer mais qualidade de vida para o seu profissional, né? Isso, assim, aqui a gente tem ainda um modelo pouco flexível, inclusive não só por conta do empresariado, mas mais por conta da legislação que não é tão flexível, mas você poder, por exemplo, oferecer uma qualidade de vida melhor para o seu funcionário, né, que ele vai ter, por exemplo, tendo uma filha, tendo família, ele pode estar acompanhando aquilo ali da casa dele, tendo, obviamente, mais felicidade e, obviamente, aquilo ali vai criar um ponto de retenção, né? Que isso existe, né? Uma questão de você ter dificuldade de ter retenção de talentos, né? Dentro da sua empresa, por causa de, às vezes, o ambiente da sua empresa não é propício àquilo. Às vezes, vamos supor, não tem investimento no ponto, né, no caso, no ambiente de trabalho. Enfim, você acaba perdendo um bom profissional só por isso, não necessariamente por causa de... Mas, desculpa, Beto, pode. Trabalhar remotamente exige disciplina, exige motivação. Sim. Você vai passar... você não vai ter mais um chefe te acompanhando, te supervisionando. Eu estou em casa, eu preciso ligar o notebook e começar a produzir. Exato. Mas... que dicas que você dá para quem quer trabalhar remotamente para que você possa realmente ter um bom resultado? Bom, para o profissional, né, valorizar, né, primeiramente, valorizar uma empresa que oferece isso é muito importante. Agora, seguindo mais no modelo de especificações, né, dessa ideia, bom, a pessoa tem que, como eu disse, ter uma experiência já ter tido, fazer um freelancer, um trabalho como freelancer, não precisa ser uma coisa muito grande, algum projeto, até o Pensance, né, tipo, já vai ajudar, mas ter já tido algum contato de autogerenciamento, para entender, será que eu consigo me gerenciar, será que eu preciso de alguém me cutucando ali para poder resolver os problemas mesmo? Porque como você falou, se eu ganho qualidade de vida porque eu estou em casa, perto da minha família, por outro lado, a família pode interferir. Sim. Né? A esposa pede para você fazer compras, você tem que ir no supermercado, são 3 horas da tarde, você tem que estar trabalhando. Você na frente do computador, você não está assistindo seriado no Netflix. Sim, isso assim, é uma boa pergunta, mas é um mito. Existe essa questão da influência, você vai ser mais evidente, sim, a questão pessoal, influenciar o profissional, porém, é um mito no caso de trabalho remoto, porque não necessariamente quando você está na sua empresa, na sede, né, trabalhando na sede mesmo, você está desligado do seu ambiente pessoal. Vamos supor, sei lá, uma ideia assim, que um parente seu esteja doente, né? Você vai ficar preocupado. Aquilo ali vai influenciar na sua produtividade. A gente não consegue mais separar a vida pessoal de vida profissional, não tem como, né? Existe sim um isolamento, né, que você vai estar ali, mas acaba que vai afetar no seu dia a dia, dependendo do problema, obviamente. Mas é uma coisa que obviamente vai ser mais, como se diz, não necessariamente vai ser mais intenso, né, a ideia de afetar, porém você consegue criar mecanismos, né, durante o seu dia a dia, né, de trabalho, você criar não quer dizer que você não está indo para um escritório, que você não tem que ter um escritório em casa. Você tem que ter um espaço para você separado, quando você entra naquele espaço, você está trabalhando ali, ninguém pode te interromper. Durante o seu período de trabalho. Isso também é interessante a gente conversar, mas esse período, com relação ao período de trabalho, mas ter esse isolamento, um problema que existe no trabalho remoto, uma desvantagem, é que talvez terceiros, né, se você é casado, tem filho e tudo mais, você vai precisar criar regras para eles também, com relação ao trabalho. Enfim, né, do dia a dia, coisas como não abrir a porta quando você estiver fazendo uma reunião, coisas do tipo, entendeu? E com o tempo, né, a questão vai se adaptando, você vai se adaptando, tanto no modelo de trabalho remoto, porém você já tem que entrar com certa, como se diz... Disciplina? Você tem que entender que você tem disciplina e não precisa de alguém, você é autogerenciável. Trabalho remoto, então, não é para qualquer um? Não é para qualquer um. Algumas pessoas realmente precisam de supervisão. Com certeza precisam, e é interessante até colocar essa questão de supervisão, 2 pontos, né? Tanto a produtividade como a comunicação. Produtividade também pode... tudo envolve, na verdade, pessoas, né? Tanto um profissional que vá trabalhar dentro de uma empresa e tudo mais, ele pode ser um cara improdutivo para aquela empresa, como também pode ser um cara
não comunicativo naquela empresa, mesmo trabalhando dentro dela, né? Sim. Sei lá, uma coisa comum, né, no TI é acontecer um problema gigantesco e a pessoa não informar aquilo. Tentar resolver sozinha. Fica ali caladinho, né? Esperando a bomba estourar. Preciso resolver, senão, né, vou sair daqui e tal. Isso também pode acontecer no trabalho remoto. Acaba tendo como se cria muito intermediários, né? Você tem intermediários para comunicação, para entender se o cara está sendo produtivo. Precisa ter um framework de ferramentas, né? Para poder trabalhar, né, com aquele cara, né? Tipo, igual você mesmo mencionou. HipChat, Basecamp. Exatamente. Ferramentas de gerenciamento como Basecamp, de comunicação HipChat, Slack, né? Enfim, você vai precisar desses intermediadores, mas não quer dizer que o cara está trabalhando remoto, que ele não tem que... e detalhe, quando eu falo comunicação, não é só dar bom dia e boa noite, estou indo almoçar e boa noite, entendeu? De fato, você se comunicar durante o dia, você está presente para criar um vínculo, né? Uma relação. Exatamente, uma relação. É preciso ir medindo esses entregáveis, né? Você tem que definir alguns pacotes que você precisa entregar de resultados para que você consiga, o teu empregador supervisionar isso e você como empregado ir informando só, estou fazendo, estou aqui. Sim, porque esse problema de comunicação é também uma ideia, é um mito, né, nesse aspecto, porque pode acontecer dentro de uma empresa, a pessoa não comunicar o que está fazendo, às vezes já terminou o projeto, mas está vendo o Facebook dela e simplesmente não avisa ninguém que ela terminou as tarefas dela do dia por causa de N motivos, né? E você trabalha mais em casa ou você vai para cafés, vai para praia? Sim. Como é que você trabalha? Praia não, né? Lá em Minas mais complicado. Exatamente. Acaba que é um pouco mais complicado, pelo menos no dia a dia, né? Mas igual, eu vim aqui, né? A gente veio aqui para o evento, então acaba que a gente consegue muito mais flexibilidade em todos os níveis, inclusive eu até comentei sobre a questão de horário e agora eu acho que eu consigo entrar com isso. Por exemplo, o meu modelo de trabalho é um pouco diferente, porque eu trabalho de 8 até meio-dia e de 6 até 10 horas, entendeu? De 6 da tarde você tem até as tardes livres? Minhas tardes são livres. Em função de fuso horário, por isso que você tem um horário diferente? Não necessariamente. Dependendo do cliente da empresa que eu trabalho, ela tem como se diz, tem sim, os requisitos de fuso horário, aí eu não tenho como, eu tenho que trabalhar durante o fuso horário deles, mas tem empresa que trabalha com o tempo, existe um conceito dentro do trabalho remoto que você coloca um dia além, entendeu? Então todo mundo, tipo assim, trabalha com um dia de diferença. Então, por exemplo, se eu tenho uma funcionalidade para entregar hoje, ela precisa ser entregue até amanhã. Entendeu? Então, não necessariamente durante minhas 8 horas de trabalho, eu distribuo como eu quiser para entregar essa funcionalidade até amanhã, entendeu? Então, one day overlap, que chama. Que é basicamente esse intervalo de tempo que todo mundo tem, entendeu? Que trabalha nessa empresa que eu tô... nessa empresa não, nesse cliente da TopTal, no caso, né? Certo. Então, bom, basicamente isso, entendeu? E aí vai ter lugares que eu vou ter que trabalhar no fuso horário mesmo da empresa. Já aconteceu em experiências anteriores de eu ter que, por exemplo, começar às 2 da tarde, sair 10 horas da noite. Isso no caso para empresas de fora, né? Mas não necessariamente são só empresas de fora que trabalham remoto. Tem muita empresa aqui no Brasil bacana também. Beto, depois de passar 3 anos trabalhando remotamente, você voltaria a trabalhar num modelo tradicional? Sim, com certeza. Bater ponto ali, ter que chegar no horário, sair no horário, de segunda a sexta. Aí que tá, né? Eu voltaria a trabalhar no modelo on-site, né? Dentro da empresa e tal. Mas, obviamente, como eu disse, na questão de retenção de talentos, lá também entra um ponto, né? Que eu vou poder ganhar mais nesse aspecto de benefício. Então, eu não preciso mais... Assim, não preciso, não é uma realidade, assim. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas eu não necessariamente vou aceitar qualquer coisa, entendeu? Eu tenho um benefício muito bom nas minhas mãos, eu tenho questão de qualidade de vida, eu tenho uma filha, então é muito bom ver ela crescer, assim, é super interessante nesse aspecto. Cara, e é um negócio que realmente é complicado, eu não sei nem te falar, mas... tem que ser uma proposta muito boa. Teria que ser uma proposta muito boa, exatamente, é esse caminho. Beto, muito obrigado. Eu conversei com o Beto Muniz, o desenvolvedor front-end e que veio a Aracaju para ministrar uma palestra no Front-In, o evento de desenvolvedores web, para falar de trabalho remoto, de como você pode produzir mais
e se estressar menos trabalhando dessa forma. Beto, muito obrigado por sua participação. Bom, prazer, que é isso, com certeza.